Fala pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula de VBA. Pessoal, em primeiro lugar, me perdoe pela minha voz, tá? Eu peguei uma gripe, então minha voz ela tá bem fraca, bem diferente daquilo que você costuma ouvir aqui no nosso canal, tá? Mas vamos lá. Na verdade, isso aqui é uma dúvida de um aluno. Ele tem uma tabela onde ele possui registros repetidos, por exemplo. Eu tenho aqui ó, a AX01, aqui também tem a AX01, aqui a AX02, em algum lugar eu vou ter a AX02, enfim. Ele precisa pegar dados repetidos, registros repetidos, copiar esses registros para uma outra tabela, e então pegar essa outra tabela e exportar os dados para um arquivo PowerPoint, beleza? Bom, essa parte de exportar para PowerPoint eu não vou explicar nesse vídeo, porque nós já temos uma aula aqui no YouTube onde eu ensino a fazer isso, integrar o Excel com o PowerPoint. Inclusive vou deixar aqui na descrição, em algum lugar aqui vou deixar o link desse vídeo para você assistir, se você quiser. Então nessa aula eu vou ensinar você a copiar dados repetidos de uma tabela e colocar em outra, beleza? Bom, obviamente, né, essa tabela aqui não é a mesma tabela dele, eu apenas criei uma outra tabela para representar, né? Os dados repetidos estão aqui, ó, na coluna ID, tá? Isso é o problema dele. Então ele tem dados repetidos na primeira coluna e esses dados eles não estão necessariamente um embaixo do outro. Então eu vou selecionar esse intervalo, já selecionei. Eu vou clicar em página inicial e eu vou formatar aqui, ó, valores duplicados, tá? Só para você observar os valores repetidos. Então aqui, ó, AX01, aqui também AX01, AX02, aqui embaixo AX02 e assim por diante, tá? Então esses são os valores repetidos. Eu vou copiar esse cabeçalho, vou inserir uma planilha nova, aliás, vou copiar esse cabeçalho e vou colar aqui, tá? Porque aqui é onde eu vou colar os valores repetidos para que depois sejam exportados para um arquivo em PowerPoint, tá? Bom, eu imagino no mínimo duas formas diferentes de a gente resolver esse problema. Então, a primeira forma que eu faria seria o seguinte: eu colocaria aqui uma nova coluna, chamada contagem, e eu faria um conte C. Então, conte C. O intervalo que eu quero contar é esse intervalo aqui, então eu vou selecionar, vou dar F4. Critério é esse valor aqui, tá? Então ele vai dizer quantas vezes a X01 aparece nesse intervalo. Duplo clique. Todos os valores que são maiores do que 1 se repetem, obviamente. Então esse cara aqui aparece 3 vezes, esse aqui aparece 2 vezes, esse aqui também. Os que aparecem 1 são valores únicos, tá? Então a primeira forma que eu faria de fazer isso é criar uma coluna auxiliar, fazer um for e jogar para essa tabela aqui, tá? Vamos fazer então desse jeito inicialmente, depois eu mostro uma outra forma de fazer isso sem utilizar a coluna auxiliar, tá? Para a aula ficar bem completa. Eu vou acessar o desenvolvedor, Visual Basic, tá? Aqui eu tinha uma macro que eu fiz antes, vou apagar. Deixa eu clicar aqui, aumentar um pouquinho o tamanho para você poder enxergar melhor. Bom, então eu vou criar uma macro chamada copiar dados repetidos, tá? O que eu quero fazer é percorrer todo esse intervalo aqui, um por um. Então eu vou declarar uma variável que eu vou chamar de tabela, aliás, int tabela as range. O que vai ser int tabela? Vai ser todo esse intervalo aqui, tá? Vai ser a minha tabela. Então eu vou dizer que set int tabela, int tabela é igual a, essa planilha chama-se planilha 1.range a1.currentRegion, tá? Então eu tenho aqui já o meu intervalo tabela. Se eu pedir para o VBA selecionar esse intervalo, você já sabe que ele vai selecionar aquela tabela, tá? Perfeito. O próximo passo
É eu percorrer agora todas essas linhas e eu vou verificar justamente essa coluna aqui, tá? Então essa coluna é a coluna 1, 2, 3, 4, 5, é a coluna 5. Todo valor que for maior do que 1, eu vou copiar a coluna inteira, beleza? Então vamos fazer um for. Eu vou declarar uma variável i de controle, de i as integer, for i igual a 1, até a última linha da minha tabela. Mas eu não sei qual é a última linha da minha tabela. Então eu vou declarar uma variável chamada total_lim as double. E essa variável total_lim vai representar o total de linhas da tabela. Então total_lim é igual a int tabela, que é o meu intervalo, ponto rows.count, tá? Então eu vou começar no 1 e vou até o total_lim, tá? Next. Aliás, não vou começar na linha 1. Por que que não vou começar na linha 1? Porque a linha 1 é o cabeçalho. Eu quero começar na linha 2, tá? Na linha 2. Maravilha. Agora, o que eu quero fazer é verificar se o valor que está nessa coluna é maior do que 1, tá? Como que eu faço isso? Se int tabela, que é a minha tabela, ponto cells. E aqui eu vou inserir o número da linha e o número da coluna que eu quero avaliar. Nesse caso, a linha é a linha i, está variando. Inicialmente linha 2. Linha 2 e a coluna é essa coluna aqui. Então essa coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Aliás, 5. Tá? 5 colunas. Essa é a coluna 5. Então eu quero verificar se na coluna linha, na célula linha i, coluna 5, ponto value, se o valor é maior do que 1. Tá? Se o valor for maior do que 1, então eu já vou botar um end if aqui. Se este valor for maior do que 1, então eu vou copiar esse valor. Tá? Como que eu copio uma linha da tabela? Então, int tabela, ponto rows, aqui dentro eu vou colocar a variável i.copy, só para ver se esse método ele vai funcionar. Não costumo utilizar esse método. Estou fazendo pela primeira vez aqui, na verdade. Vamos ver. Eu vou apertar a tecla F8. O valor é maior do que 1. Ele é maior do que 1, ele é 3. Tá? Olha lá. Copiou a linha inteira. Perfeito? Então é uma forma diferente, né? Bom, uma vez copiado o valor, eu quero colar esse valor em um outro lugar. Nesse caso é a planilha 2. Tá? Então, eu vou declarar uma variável agora que vai representar a planilha 2. Vai representar qual que é a linha na planilha 2 que eu quero colar. Então, aqui dentro do VBA, eu vou criar uma variável chamada nlim, tá? As double. Pode ser as integer também, não faz diferença. Tá? O fato é que nlim é o número da linha a ser colada. Número da linha a ser colado. Então, eu vou copiar o dado e vou colocar na outra tabela, na linha definida nessa variável. Então, aqui, ó, antes de eu copiar os dados, eu vou verificar quantas linhas existem na tabela de destino. nlim é igual a tabela de destino está na planilha 2. Repare que eu estou utilizando o codename da planilha, tá? Que é o nome que está bem aqui. Ó. Planilha 2.range A1, porque eu quero pegar aqui a célula A1, que é o início da tabela. .currentRegion.rows.count. Então isso aqui vai retornar para mim a quantidade de linhas que eu tenho nessa tabela de destino. Como eu quero colar na próxima linha disponível, então eu vou adicionar uma unidade. Isso aqui você já está careca de saber aqui comigo, beleza? Então eu vou copiar e depois eu vou colar a informação. Como que eu colo a informação? Então planilha 2, eu quero colar lá na planilha 2, ponto
ponto cells. Qual é a linha? A linha é nlim coluna 1, tá? Então, se eu colar, aliás, ponto past special, past, assim, tá? Então isso aqui ele vai colar aqui. Perceba que ele não ficou com letra maiúscula, esse past special. Então alguma coisa está errada, tá? Eu digitei alguma coisa errada. O que você pode fazer é o seguinte, ó. Deixa parênteses vazio, aí ele sugere para você a lista, né? Então, aqui está a forma correta. Agora, voltamos aqui, linha I, coluna 1. Vou fazer um teste, então. F8, ele vai determinar aqui na outra tabela, são 3 linhas, então, tá? Disponível. O que não está certo, né? Porque a próxima linha é a linha 2. Por que será que deu errado? nlim deu 3. Planilha 2. Ah, não, tá certo. Ó, repare quando eu clico aqui, ó, observe na barra de fórmulas. Existe um valor aqui, ó, da barra de fórmulas, tá? Que não aparece. Então, por isso que ele disse que essa linha está preenchida. Então, eu vou deletar esse valor. Agora sim, eu só vou trazer para cá. Vou dar F8. Agora ele já atualizou, tá? Beleza. Então, aqui ele vai copiar e vai colar lá na outra planilha. Então, ele já colou, tá? Aqui está. Inclusive, ele colou essa informação aqui, que é a contagem, né? Que na verdade não precisamos dela. Então, enfim, ele colou lá, depois a gente pode excluir também aquela coluna, tá? Deixa eu selecionar e colar valores para não ficar copiando a fórmula também. Perfeito. Eu posso colar também de uma forma diferente. Reparei que eu dei um copy, mas quando eu dou um espaço aqui no copy, aqui não vai aparecer. Mas o método copy, quando eu dou um espaço, ele tem um parâmetro ó, chamado destination, que é justamente onde eu quero colar. Então, ao invés de eu copiar e depois colar, eu posso pegar isso aqui ó, e colocar direto aqui no parâmetro, tá? Só que daí eu tiro o path special. Eu coloco apenas qual é a célula que ele vai colar. Então ele copia e cola na mesma hora sem aparecer aquelas formiguinhas, beleza? Bom, eu vou apertar a tecla F5 no meu teclado para executar esse código aqui, ó, tá? Então olha só, apertei e ele já copiou para cá todos os valores que ele identificou como repetido, né? Temos um pequeno problema que é justamente essas linhas em branco aqui, que não sei por que ele trouxe. Vamos identificar esse problema agora. Vou selecionar todo mundo, vou apagar. Vamos ver por que está copiando linha em branco também. Na verdade, eu nem preciso fazer o teste, eu já acabei de bater o olho aqui e vi que eu estou colando, ao invés de colar na linha I, eu devo colar na linha nlim, né? Nlim aqui, ó. É nessa linha que eu tenho que colar, não na linha I. Bom, eu vou apertar esse botão, ele executou o código e aqui está, beleza? Então ele copiou os dados repetidos, apenas os dados repetidos, e trouxe para cá. Então aqui está o A1, o AX1, o AX1, o AX1, tá? Todos repetidos. Essa coluna aí eu posso deletar. Então eu simplesmente, depois de fazer todo esse processo, eu posso fazer aqui, ó, planilha 1, aliás, planilha 2, ponto range e ponto clear, tá? Ele vai vir aqui e vai deletar essa coluna. Então, eu vou fazer esse teste, vou apagar isso daqui, vou executar essa macro mais uma vez. Ele copiou os dados repetidos e colou, tá? Bom, agora a outra forma de a gente fazer isso sem utilizar uma coluna auxiliar, então eu vou apagar essa coluna auxiliar. Digamos que eu não quero utilizar uma coluna auxiliar, eu quero que o Excel faça aqui, identifique aqui ou se o valor é repetido ou não, sem fazer uma fórmula auxiliar. Deixa eu copiar esses dados e colar aqui. Você viu que eu utilizei ali um cont-C na célula. Eu vou utilizar esse cont-C também na planilha, tá?
Então eu vou criar uma outra macro aqui embaixo chamada copiar dados 2, tá? E vou fazer a mesma coisa. Então eu vou declarar uma variável que vai representar minha tabela. Então int tabela as range. Vou dizer que int tabela set int tabela é igual a planilha 1.range a 1.current region, tá? É importante definir bem qual que é o intervalo da tabela, tá? Vou fazer um for também, tá? Então vou declarar uma variável que vai representar i as integer, essa variável de controle do for, uma outra variável que vai representar o total de linhas, total lim, tá? As integer também vai representar o total de linhas que eu tenho na tabela. Então, meu for vai começar na linha 2 e vai até o total lim. Next. Mas qual que é o total de linhas? Vamos fazer aqui, ó. Então, o total de linhas é igual a int tabela ponto rows ponto count, tá? Então, vai começar na linha 2 e vai até a última linha. Vou declarar uma variável chamada n, apenas n, tá? Essa variável n, ela vai dizer quantas vezes esse elemento, por exemplo, aparece aqui. É basicamente fazer o cont-c, tá? Então, aqui dentro do for, eu vou fazer o cont-c e vou atribuir o valor à variável n. Então, n é igual a worksheet function.countIf. O que o countIf faz? O countIf é justamente o cont-c, a mesma coisa. O primeiro argumento 1 as range, é justamente o intervalo para critério, tá? Qual que é o intervalo para critério? O intervalo para critério é a primeira coluna da tabela. Como que eu digo isso para o VBA? Int tabela.columns 1. Então, ele vai olhar na primeira coluna da tabela e vai pesquisar por um valor. Qual que é esse valor? Qual que é esse critério? Esse critério é justamente o valor que eu estou analisando aqui, tá? Então, eu posso colocar direto aqui o valor que eu estou analisando, ou posso criar uma variável, colocar esse valor na variável. Vou colocar direto aqui, tá? Eu vou dar um underline, espaço para poder quebrar a linha. Então o valor que eu estou avaliando é int tabela ponto cells. Qual é a linha? É a linha I, coluna 1, tá? Linha I, coluna 1. Então esse valor aqui, ó, é que eu vou contar quantas vezes ele aparece no intervalo. Beleza, eu fiz aqui o meu cont-c. Esse valor retornado no cont-c será atribuído à variável n. E aqui embaixo agora eu vou apenas fazer o if. Então, se n for maior do que 1, então, and if, é a mesma coisa que a gente fez lá em cima, tá? A mesma coisa. Aqui eu estava avaliando se o valor daquela coluna auxiliar era maior do que 1. Aqui eu estou avaliando se a variável n é maior do que 1. Eu vou copiar esse código aqui, tá? É exatamente a mesma coisa. Vou colar aqui, ó. Eu vou declarar a variável nlim aqui, então nlim as integer. Só que os dados nlim não vão ser da planilha 2, mas sim da planilha 3. Eu quero colar agora na planilha 3. Então aqui eu vou ajustar para a planilha 3, tá? Aqui a mesma coisa, eu vou copiar da tabela e vou colar na planilha 3. Perfeito? Fazer um teste para ver agora. Eu vou apertar a tecla F5 no teclado, apertei, planilha 3, e ele trouxe para cá exatamente as informações repetidas. Beleza? Vamos fazer um teste para ver como que funciona a lógica desse código aqui. Vou apertar a tecla F8 no teclado para executar passo a passo. F8. Beleza. Aqui ele vai executar o COUNTIF nesse intervalo
coluna 1, e vai avaliar esse valor aqui, ó, AX01, que está na linha I, coluna 1 aqui, tá? Então, 3, porque ele contou que AX01 aparece 3 vezes aqui. Aqui, se n for maior do que 1, e ele é, vai contar quantas linhas tem na tabela, tem 2, tem uma, mas ele somou 1, deu 2, vai copiar essa linha e colar lá direto, tá? Já colou. Perfeito? E assim ele segue o próximo. Então a x02 agora aparece 2 vezes. Então uma vez é aqui, a outra vez é... Cadê? A x02 aqui, tá? 2 vezes. E assim por diante. Então play tá lá, tá? Então ele executou, mostrei 2 formas diferentes para você de fazer isso. Próximo passo, vamos transformar essa tabela aqui, ó, em uma tabela, uma lista, uma tabela, formato de tabela, né? Como que eu faço isso? Sub, criar tabela. Então, criei uma macro chamada criar tabela. Vou declarar uma variável chamada intervalo agora, as range. Esse intervalo vai ser a planilha 3 ponto range a1 ponto current region, tá? O que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar todo esse intervalo aqui e transformar em uma tabela. Porque na aula onde eu ensino a exportar em PowerPoint, talvez eu usei uma tabela. Então, para que você aprenda já a transformar a tabela, eu vou ensinar aqui. Bem fácil. Então, qual que é? Eu quero colocar a tabela aqui, tá? Aqui. Então, planilha 3. Então, planilha 3 ponto list object. O que é o list object? É a tabela em formato de tabela, tá? Então, quando você vem aqui, ó, inserir tabela, isso aqui é o list object, tá? Bom, ponto add, quero inserir a tabela. Primeiro argumento é justamente a fonte de dados. Eu vou escolher essa aqui, ó, que a fonte de dados é o intervalo de células. Ponto e vírgula, aliás, vírgula. O segundo parâmetro, source. Source é onde estão os dados, já que é uma fonte de dados, que é um intervalo de célula, onde estão os dados? Os dados estão aqui, ó, que eu já coloquei dentro da minha variável intervalo. Então, intervalo é um intervalo de células onde a minha tabela será criada. Vírgula, isso aqui se passa, ele pergunta agora se a minha tabela possui cabeçalho. Ela possui cabeçalho, então eu coloquei yes, tá? Agora, quando eu apertar o play, ele vai transformar isso aqui em uma tabela, beleza? Aqui está a minha tabela em formato de tabela. Bem simples, né? Criar tabela pelo VBA. Então era isso, eu vou salvar esse arquivo, deixar disponível aqui para vocês baixarem. Espero ter respondido a dúvida do nosso amigo. Desktop, VBA Academy, cadê a minha pasta? Nova pasta, VBA, copiar dados repetidos. Beleza, galera? Eu vou disponibilizar para o download aí, caso queira código, né? Então não esqueça de clicar no botão, se inscrever no canal, dar like, comenta aqui embaixo o que você aprendeu nesse vídeo, o que você gostou, tá? Isso ajuda aí o nosso trabalho, beleza?